Olá a todos e a todas, meu nome é Gustavo Henrique, sou professor de Ciências Humanas e hoje vamos trabalhar o tema sobre a filosofia da arte. Então, quando estamos falando da filosofia da arte, estamos falando da questão relacionada à estética. Então, segundo Michel Polanyi, ele vai observar que quando sabemos sobre o que podemos contar, sobre o nosso processo imaginativo, temos uma dificuldade de representá-lo de forma simbólica. E quando estamos falando de forma simbólica, estamos falando, seja, nas variedades de categorias artísticas, como música, teatro, entre outras. Então, a fala, a escrita, até a leitura corporal e os gestos que fazemos são símbolos que são capazes de comunicar. Porém, nessa questão da arte, segundo a ideia desse filósofo, é que ela encontra uma certa limitação, até mesmo do cunho, da interpretação subjetiva do público-alvo. Ou seja, assim, cada indivíduo pode interpretar uma forma diferenciada de uma mesma obra de arte. Voltando aqui no slide. Então, para isso, o artista ele acaba tendo a liberdade de se expressar de várias formas utilizando a linguagem, seja ela descrevendo uma situação, um acontecimento, seja ela trazendo essa capacidade imaginativa ou também essa expressão artística trazendo algo como uma alegoria ou uma metáfora para uma situação que acontece na realidade. Assim, a arte, ela também, além de expressão, ela pode ser um desenvolvimento de conscientização dos indivíduos e também uma forma de expressar um problema social existente. Então, a filosofia, quando ela analisa a arte, ela se abraça no campo da estética. Essa estética, ela está relatando tanto questões de padronização de beleza, padronização de corpos que são considerados como belos, ou padronização também sobre o que é considerado feio. Lembrando, quando eu estou falando padronização, isso está relacionado a um período histórico, a uma cultura, a um povo. Pode ter variações de um período histórico para o outro sobre o que é bonito e feio, ou de grupos sociais existentes e até mesmo isso reforçando na sua conduta, no seu caráter e na sua forma de agir dentro de uma sociedade. Voltando aqui para o nosso slide. Então, a estética, enquanto ela é a filosofia, ela vai surgir na Grécia Antiga, um dos primeiros a trabalhar a ideia do que é belo e do que é feio, principalmente a questão da beleza, é o filósofo Platão. Só que, para o Platão, o artista ele deveria ser retirado da cidade ideal. Tá? Por quê? O Platão ele acredita numa questão de dualismo. Para o Platão, o ser humano ele vive num mundo dividido em duas capacidades ou em duas realidades. A primeira que ele fala que é um mundo inteligível, um mundo do nosso intelecto, que é onde tem a perfeição, que é onde tem a verdade, que é onde o ser humano ele se encontra com os mais bonitos e maiores valores. Então, a beleza aqui para o Platão, ela vai além do senso de estética, ela vai também para o consenso moral, o comportamento do indivíduo, o desenvolvimento racional do indivíduo. Enquanto ele questiona o artista, porque o artista, ele copia, ou quando ele faz sua obra de arte, ele está tendo referência e fazendo uma representação desse mundo material. E nesse mundo material, para Platão, é onde se encontram os erros. E os sentidos, assim, dos seres humanos, e quando falamos sentidos, são tato, olfato, audição e por aí vai, eles levam a gente a cometer os erros e o engano. Por isso, para ele, o artista deveria ser retirado da cidade ideal, porque esse mesmo artista promove o ser humano ao erro. Voltando aqui. Vamos ter outros filósofos que vão abordar uma ideia, uma base referente à estética e à concepção para eles do que é a arte. E como eu mencionei para vocês, a questão do que é belo e feio acaba sendo uma construção tanto histórica como social. Então, a sensibilidade é um fator, né, importante na interpretação da arte, porque ela está voltada para o subjetivo, ou seja, a maior papel aqui da arte é que ela promova em você algum sentimento, seja de gosto ou desgosto. Assim, a gente tem a noção de que o que é belo ou o que é feio varia para cada um. É mais ou menos igual naquele ditado, que a beleza se encontra nos olhos de quem a vê. Assim, esses padrões de gosto da arte são subjetivos, varia de uma pessoa para outra, e nisso nós devemos respeitar
a diversidade cultural. Inclusive aqui no Brasil, no qual a gente tem uma diversidade cultural imensa, que varia tanto de uma região para outra, do nosso regionalismo dentro do nosso país, como também vemos essas culturas diferenciadas até mesmo na comunidade onde vivenciamos. Voltando aqui para o slide. Então, como eu mencionei para vocês, essa questão do que é bonito e é feio é uma construção e ela vai variar de uma interpretação que vai despertar sentimentos diferentes ou até mesmo semelhantes para cada uma das pessoas. Então, a arte aqui, ela cumpre o seu papel quando ela desperta esse sentimento nos indivíduos, seja ele de prazer, de aprovação, reprovação, nojo, beleza, feiura, entre tantos outros existentes. E quando a gente fala dessa percepção da arte no cunho estético, estamos falando também de que a nossa sociedade, ela absorve e percebe as coisas através da sua cultura ou dos significados que essa mesma sociedade cria para esses elementos, para essas obras, para o que é dito como categorizado, né, como feio ou bonito. Então, a história da humanidade, ela sempre vai passar por vários momentos em que ela vai estar desconstruindo e reconstruindo os seus padrões, inclusive os padrões de beleza e feiura. E dentro desses padrões, a gente tem até o campo político na discussão do que é feio e belo. Inclusive, como falamos de Platão, a ideia do Platão sobre o que é beleza, que está associada aos valores, ao que é certo, ao que é a virtude em si, ela pode ser abordada muito nessa questão do campo político. Por exemplo, temos pessoas que podem se vestir de forma elegante, ter e fazer discursos eloquentes, né, com um ótimo vocabulário, mas elas cometem várias formas de atrocidade por trás das cortinas ali, escondidos da população. E isso, se vem a descoberto ou vem a ser descoberto pela população, vai ser considerado o quê? Algo feio, alguma forma de monstruosidade e por aí vai indo. Então, até mesmo os padrões e os comportamentos e normas sociais são classificadas nessas questões estéticas, seja ela como algo bonito, que deve ser reaplicado na sociedade, ou algo que deve ser evitado, porque contém essa feiura em si no seu comportamento ou promove injustiças. Voltando aqui no slide. A partir disso, no campo da política, por exemplo, o artista ele pode retratar formas de injustiça, sejam através da dança, do teatro, ou até mesmo de uma pintura, de uma charge, história em quadrinhos e por aí vai indo. E o resultado da obra aqui é o quê? Reunir padrões de beleza estética, mas também que vão desenvolver uma conscientização no indivíduo. Retratando assim um quadro, ele pode ser considerado algo como belo. Porém, lembrem-se, a perspectiva aqui social, ela pode ser intimamente ligada através de condutas, normas, valores que foram construídos nessa sociedade e repassado para o indivíduo, ou pode ser algo subjetivo, uma própria ideia do indivíduo sobre isso. Temos a obra aqui Retirantes, do Portinari. Reparem que ele está representando figuras desformes. Todas essas pessoas, né, estão trazendo uma disformidade no corpo, estão representando sintomas de quem está passando fome, estão com doenças e tudo mais. Nessa característica, podemos dizer que a figura ou a representação física dessas pessoas pode ser feia, mas a obra está relatando um problema social, que é a cerca do Nordeste, no qual tem também questões políticas envolvidas. Então, está vendo como uma obra que retrata uma condição de miséria de uma região do nosso Brasil e de um período histórico também, está associada a questões de conscientização do indivíduo. Então, aqui a arte e a estética, ela cumpriu com esse padrão dela de desenvolver não só a consciência, mas utilizar a sua liberdade de interpretação, a sua liberdade de argumentação para trabalhar questões e problemas sociais. Temos uma outra obra, que é O Anjo do Cálice da Paixão, na Via Sacra de Congonhas. Vejam que aqui beira uma ideia de representação ideal ou fiel ao corpo. Inclusive, isso é muito de uma tradição
do movimento artístico greco-romano, tá? Que os gregos, eles buscavam trazer nas suas esculturas uma representação idealizada, ou seja, aquele corpo humano na sua alta performance ou no que é considerado o maior padrão de beleza para aquele povo. Os romanos, eles vão buscar uma interpretação um pouco mais realista disso. Por exemplo, tentando nas suas esculturas representar falhas até mesmo físicas de uma pessoa existente. Mas aqui, nessa via sacra, por exemplo, a gente vê esse padrão do corpo voltado para uma padronização estética, no qual eles julgam como uma beleza, e essa beleza é porque é algo, um objeto que é sagrado. Está representando o quê? Um anjo. Se fosse uma outra forma de figura, ela estaria até mesmo distorcida, assim, ou ter algumas semblantes até mesmo macabros, caso fosse alguma forma de representação do pecado ou de simbologias que representassem um ser maléfico. Voltando aqui para o slide. Então, na religião, a arte aqui ela vai ter essa representação do que é sagrado. E muito tempo, a arte no período medieval, ela tinha o papel de ensinar as pessoas, já que a maioria das pessoas que viviam naquele período medieval não sabia ler nem escrever, então as pinturas, as esculturas que se encontravam na igreja, elas ajudavam a ensinar passagens bíblicas para a população e facilitava na pregação ali dos padres. Então a maior representação que a gente tem é a arte sacra, que é desenvolvida e patrocinada pela Igreja Católica nesse período medieval, onde vai ter muitas esculturas, vai ter as construções das igrejas e também vai ter muitas obras ali dentro das igrejas representando esses cenários bíblicos. Temos na arte naturalista, como por exemplo a de Gallo, de 1997, que ele vai trazer a finalidade da arte como retratar a realidade como ela é. Então aqui, a própria obra de arte, ela tem esse papel não só de ser crítico, mas também de desenvolver uma representação da vida das pessoas. A gente pode ir além. Tem a arte urbana também, como street dance, entre outras coisas, que além delas trabalharem uma cultura de um povo, elas também fazem uma forma de interpretação ali de um desenvolvimento cultural desse mesmo povo, sejam eles que foram inicialmente marginalizados ou perseguidos por serem negros ou negras em si. E nisso foi ganhando mais espaço e desenvolvimento cultural dentro de vários países. Voltando aqui. Então, aqui no caso, a gente tem também os quadros de natureza morta, que eles vão representar uma questão de pinturas, sejam de vasos, de plantas, de alimentos e por aí vai indo. E temos outros segmentos na arte, como impressionismo, expressionismo, cubismo e surrealismo. Cada um deles sendo inspirados por mudanças que aconteceram em seus respectivos períodos históricos. E o conceito moderno que temos da arte, ele vem do filósofo Immanuel Kant. O Kant, ele vem com duas ideias, que a arte, ela serve em conjunto com a natureza e a arte ela pode ser desenvolvida com a ciência. A arte com a ciência, ela vai trazer o seguinte papel, de uma questão mecânica, na qual o ser humano ele teria uma capacidade de fazer algo a partir do seu próprio conhecimento. Um exemplo disso é a própria arquitetura. Quando vocês pegam os trabalhos arquitetônicos, eles têm cálculos matemáticos, eles têm um desenvolvimento técnico, científico ali para a construção, seja de um prédio, de uma casa, de qualquer coisa. Então a arte aqui, ela está associada à ciência. E temos outros aspectos também. Por exemplo, o estudo anatômico do corpo, que ele vai facilitar a medicina, ele se originou através dos estudos artísticos. Voltando aqui, temos a outra perspectiva, que é a arte voltada para a natureza. Nessa terminologia da arte voltada para a natureza, ela é de característica estética, no qual o ser humano ele vai ter uma contemplação do seu sentimento de prazer perante a natureza, vai tentar recriar ou criar algo, esse criar pode ser do seu imaginário, que traga algum sentimento, ou que seja agradável, alegre, prazível, ou desenvolva algum sentimento no indivíduo. E meus queridos, queridas, aí estudantes que estão na nossa EJA, reparem que no material de vocês está tendo um erro, tá? Então, quando ele fala para a segunda,
Para a segunda aqui, é a questão da arte e ciência. No material de vocês está para a primeira, por isso tem essa diferenciação entre a apostila e esse slide, certo? Eu fiz uma correção. Voltando aqui novamente para o slide. Vamos ter o Alexandre Godebile de Baumgarten, ele vai ser o primeiro filósofo a utilizar a palavra estética. Antes dele, na filosofia, era dito como o estudo do belo, no qual os filósofos anteriores a ele falavam sobre isso. Quando o Baumgarten ele vem com essa palavra estética, ele vai criar uma divisão dentro da filosofia, no qual cria-se uma categoria específica para falar sobre a arte em si. Então a estética ela vai falar tudo relacionado à arte, seja crítica sobre cinema, dança, entre outras coisas, até mesmo sobre como a arte ela molda e desenvolve a nossa consciência, nosso senso coletivo e por aí vai indo. Voltando aqui para o slide. Nessa característica, então, a palavra estética ela vai vir do termo grego athesis, tá? Que vai significar sensibilidade, capacidade do ser humano usar uma técnica, um dom e por aí vai indo. E lembrando, a arte ela sempre vai ter uma abordagem subjetiva que enfatiza o desenvolvimento da consciência dos indivíduos. Então, por isso, esse contato com a arte facilita também que a gente tenha uma melhor convivência harmônica dentro da sociedade. E a arte, ela pode ser vista ou ser utilizada como um processo de imitação, no qual ela está reproduzindo alguma coisa da natureza, algo que está sendo visto. Tem a arte também como um processo de criação, no qual aqui a originalidade do artista, o seu imaginário, o seu sentimento vem à tona, e o artista ele busca então usar a sua técnica ou seguir alguma escola artística para trazer a sua representatividade. E a última é a arte como construção. A arte, geralmente como construção, ela tem esse conceito de que o homem pode misturar tanto questões da natureza como mexer com o imaginário, com o subconsciente. Então, nessas categorias, a gente vê muitas questões da arte sendo algo que varia da interpretação de um indivíduo para o outro, porque a perspectiva e a interpretação ela acaba sendo individual e um grande exemplo disso é a arte abstrata. Terminamos nossa aula por aqui. Bons estudos e até a nossa próxima aula.